Eles caminharam com ele, comeram à mesma mesa, ouviram as mesmas palavras, viram os mesmos milagres, e depois que ele morreu e ressuscitou, cada um deles foi embora, para lugares diferentes, para povos diferentes, para destinos que nenhum deles escolheu. Alguns foram para a Pérsia, outros para a Índia, para a Etiópia, para Roma, para os confins do mundo conhecido, e todos eles, sem exceção, pagaram um preço por isso. Essa é a história dos homens que viram Jesus ressuscitar e morreram sem negar isso. Você provavelmente conhece os 12 apóstolos, mas essa história tem 14 homens. Um deles substituiu a maior traição da história. O outro começou perseguindo os cristãos e terminou escrevendo metade do Novo Testamento. 14 homens, 14 destinos, 14 mortes. Vamos conhecer cada um deles. Apóstolo Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não porque era obrigado, mas porque disse que não merecia morrer da mesma forma que Jesus. Esse homem, anos antes, havia negado conhecer Jesus. 3 vezes, na mesma noite. Pedro não era um líder nato, era pescador, impetuoso, emocional. O tipo de homem que fala antes de pensar. Quando Jesus o chamou à beira do mar da Galileia, ele largou as redes ali mesmo, sem perguntar para onde ia. Mas esse mesmo Pedro, na noite em que Jesus foi preso, negou 3 vezes ser discípulo dele, diante de uma simples empregada, não de soldados, não de autoridades, de uma empregada. Depois da ressurreição, algo mudou nesse homem. O mesmo Pedro que tinha medo de uma empregada pregou no Pentecostes para milhares de pessoas, e 3.000 se converteram num único dia. Ele percorreu a Judéia, Samaria e chegou até Roma, o coração do império que queria destruir o cristianismo. Em Roma, ele liderou a comunidade cristã por anos, até que Nero decidiu que era o momento de acabar com isso. Por volta do ano 64 depois de Cristo, Pedro foi preso, condenado à crucificação, e então fez um pedido incomum aos seus algozes, que o crucificassem de cabeça para baixo. Ele não se julgava digno de morrer como Cristo, e assim morreu Simão Pedro, de cabeça para baixo, com os olhos voltados para a terra e a fé voltada para o céu. O homem que negou Jesus 3 vezes se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Nenhuma queda é definitiva. Apóstolo Paulo, ele começou como o maior inimigo do cristianismo, terminou como seu maior defensor. Paulo não estava na última ceia, não caminhou com Jesus, nunca o viu ensinar, mas escreveu metade do Novo Testamento. Seu nome original era Saulo, fariseu, culto, zeloso. Ele não apenas discordava dos cristãos, ele os prendia, os arrastava, os levava à morte. Foi uma das testemunhas presentes quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até morrer, e Saulo aprovava. Na estrada para Damasco, onde ia prender mais cristãos, algo aconteceu. Uma luz, uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego por 3 dias. Quando voltou a enxergar, era um homem diferente. Nos anos seguintes, Paulo percorreu o mundo mediterrâneo inteiro. Grécia, Turquia, Macedônia, Roma. Foi naufragado 3 vezes, apedrejado, açoitado, preso, e continuou. Suas cartas chegaram antes dele em muitos lugares e chegam até nós hoje. Por volta do ano 67 depois de Cristo, Paulo foi preso em Roma pela 2ª vez. Desta vez, não havia apelação. Nero havia declarado guerra ao cristianismo. Paulo foi condenado à decapitação. Como cidadão romano, tinha direito a uma morte rápida. Dizem as tradições que, no momento final, ele não pediu clemência, não negou nada, inclinou a cabeça. O homem que destruía igrejas deixou cartas que constroem fé até hoje. Nenhuma conversão é pequena demais para mudar o mundo. Judas Iscariotes. Ele passou 3 anos ao lado de Jesus, viu cada milagre, ouviu cada ensinamento,
e mesmo assim o vendeu por 30 moedas de prata. Judas não era um estranho infiltrado. Era um dos 12 escolhidos. Era o tesoureiro do grupo, a pessoa de confiança que guardava o dinheiro de todos. A Bíblia diz que ele roubava do caixa, mas isso não explica completamente o que aconteceu, porque ninguém trai por dinheiro um homem que ressuscitou mortos e alimentou multidões. Na noite da traição, Judas levou os soldados até Jesus e o identificou com um beijo, mas o que aconteceu depois é a parte que menos se fala. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado à morte, ele voltou para os sacerdotes, jogou as moedas no chão do templo. Pequei, traindo sangue inocente. Os sacerdotes responderam frio: o que nos importa? Isso é problema seu. Judas saiu dali e se enforcou. Os Atos dos Apóstolos descrevem que seu corpo caiu e se abriu no meio. O campo comprado com as moedas da traição passou a ser chamado de Aceldama, campo de sangue. Judas sentiu remorso, mas remorso sem arrependimento não leva à redenção. Ele é o único dos 14 que não morreu por sua fé, morreu pelo peso dela. Apóstolo Tiago Maior. De todos os apóstolos, Tiago foi o primeiro a morrer, e sua morte foi a mais rápida, filho de Zebedeu, irmão de João. Jesus os chamava de Boanerges, filhos do trovão, temperamento forte, ambicioso. Foi ele e seu irmão que pediram para sentar um à direita e um à esquerda de Jesus no reino. Jesus respondeu: podem beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram que sim, sem entender o que estavam prometendo. Tiago pregou em Jerusalém. Por volta do ano 44 depois de Cristo, o rei Herodes Agripa I decidiu mostrar ao povo que controlava a situação. Mandou prender Tiago e o executou com a espada. Não há registro de um discurso final, não há relato de uma longa prisão. Tiago foi o primeiro e o mais rápido. Nem todos os mártires têm histórias longas. Alguns simplesmente disseram sim e cumpriram a palavra. 4 homens, 4 destinos. Mas se você acha que já viu as histórias mais difíceis, espere até ouvir o que aconteceu com André e o que Bartolomeu suportou antes de morrer. Apóstolo André, ele ficou 2 dias pregado numa cruz. 2 dias. E durante todo esse tempo continuou pregando. André era irmão de Pedro, também pescador. Mas enquanto Pedro era o centro das atenções, André trabalhava nas sombras. Foi André quem encontrou o menino com os 5 pães e 2 peixes antes da multiplicação. Foi André quem levou Pedro até Jesus, no primeiro dia. O apóstolo que abriu portas para os outros. Depois de Jerusalém, André foi para os territórios que hoje são Grécia, Turquia e a região do Mar Negro. Em Patras, na Grécia, confrontou o governador romano Egéias por perseguir cristãos. O governador o prendeu e o condenou à crucificação. André foi amarrado, não pregado, numa cruz em formato de X, para prolongar o sofrimento. Por 2 dias inteiros, pendurado naquela cruz, ele continuou falando com quem passava, pregando, orando, até perder a consciência pela última vez. André passou a vida abrindo portas para os outros e passou a morte fazendo o mesmo. Apóstolo Tomé. Dizem que ele só acreditava vendo, mas o que Tomé viu na Índia foi tão real para ele que deu a vida por isso. Tomé ficou conhecido pela dúvida. Quando os outros disseram que Jesus havia ressuscitado, ele foi direto. Se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, não vou acreditar. Mas esse mesmo homem, quando Jesus apareceu e disse, toca aqui, foi o primeiro a dizer, meu Senhor e meu Deus. A declaração de fé mais direta de todo o Novo Testamento, vinda do homem que duvidou. Tomé foi mais longe que qualquer outro apóstolo. Chegou até a Índia. A tradição cristã indiana, que existe até hoje, chamada de Igreja de São Tomé, afirma que ele fundou comunidades cristãs no estado de Kerala, no sul do país. Estava a milhares de quilômetros de Jerusalém,
entre pessoas de cultura, língua e religião completamente diferentes. E continuou pregando. Perto da cidade de Madrás, hoje Chennai, Tomé foi morto com uma lança por sacerdotes hindus que se sentiram ameaçados pela sua influência crescente. O homem que duvidou morreu a milhares de quilômetros de casa por aquilo em que acreditou. A dúvida não eliminou Tomé. Ela o tornou um homem que sabia exatamente no que acreditava quando finalmente acreditou. Apóstolo Bartolomeu, ele foi esfolado vivo. Isso significa que sua pele foi retirada enquanto ainda estava vivo. E mesmo assim, não negou. Bartolomeu é um dos apóstolos mais misteriosos. Poucos episódios bíblicos o mencionam diretamente. Alguns estudiosos acreditam que ele seja o mesmo que Natanael, aquele que, quando ouviu que Jesus era de Nazaré, perguntou: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Um homem de opiniões claras e de uma fé que resistiu ao pior dos tormentos. Bartolomeu pregou na Índia, na Etiópia e chegou até a Armênia, onde sua mensagem encontrou tanto alcance quanto resistência. O rei Astiages da Armênia não tolerou a influência crescente de Bartolomeu sobre seu próprio irmão, que havia se convertido. Mandou prendê-lo. As tradições divergem sobre os detalhes exatos, mas a mais aceita descreve que Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado. Bartolomeu não aparece muito no Novo Testamento, mas aparece em tudo que construiu e em todos que tocou antes de morrer. 7 histórias, 7 homens que não voltaram atrás, mas ainda temos 7 mais, e um deles, o único que nunca morreu como mártir, vai te fazer perguntar por quê. Apóstolo Mateus. Para os judeus do primeiro século, havia uma lista de pessoas que Deus havia abandonado. Cobradores de impostos estavam no topo dessa lista. Mateus era um deles. Cobradores de impostos trabalhavam para Roma. Cobravam dos próprios compatriotas e geralmente cobravam mais do que deviam, ficando com a diferença. Eram considerados traidores, impuros, sem lugar na comunidade. Jesus parou na frente da mesa de Mateus e disse 2 palavras: "Segue-me." Mateus pregou na Judéia, depois na Etiópia e na Pérsia. As tradições variam sobre sua morte. Alguns dizem que morreu de forma natural, outros que foi martirizado na Etiópia, morto com uma espada ou uma lança. O que não varia é o legado. O ex-cobrador de impostos escreveu o evangelho mais lido do Novo Testamento. Ninguém estava menos qualificado que Mateus para ser apóstolo, e talvez por isso mesmo ele tenha entendido a graça melhor que ninguém. Apóstolo Filipe. Filipe é um dos apóstolos mais difíceis de rastrear, mas o que sabemos sobre sua morte é suficiente para não esquecer. Filipe aparece em momentos decisivos nos evangelhos. Foi ele quem trouxe Natanael para Jesus. Foi ele que, na multiplicação dos pães, perguntou como alimentariam tanta gente. Um homem prático, direto, que pensava em números. E que foi além dos números quando decidiu seguir. As tradições apontam que Filipe pregou na Frígia, região da atual Turquia. Em Hierápolis, foi preso por converter a esposa de um governador romano. As versões divergem sobre como morreu: crucificado, apedrejado ou os dois. Mas nenhuma versão diz que ele cedeu. Filipe passou a vida apresentando pessoas a Jesus, inclusive no final. Apóstolo Simão Zelote. Os zelotes queriam destruir Roma pela força. Simão era um deles, até encontrar Jesus. Ser chamado de zelote no primeiro século não era um detalhe político, era uma identidade. Os zelotes acreditavam que a libertação de Israel só viria pela violência. E então, esse homem que provavelmente desprezava qualquer colaboração com Roma, passou a caminhar com um ex-cobrador de impostos, Mateus, o colaborador de Roma. Só Jesus poderia fazer esses dois sentarem à mesma mesa. Simão pregou na Pérsia,
possivelmente junto com Judas Tadeu. As tradições apontam que foi martirizado lá, morto com uma serra ou com uma espada. O revolucionário que queria mudar o mundo pela força acabou mudando vidas pela fé. Simão largou a revolução mais fácil pela mais difícil e foi até o fim nela. Apóstolo Judas Tadeu. Imagine carregar o mesmo nome que o homem mais odiado da história do cristianismo, Judas. Esse é o problema de Judas Tadeu. Não o traidor. O outro Judas. Judas Tadeu era filho de Tiago. Nos evangelhos, fez apenas uma pergunta registrada. Perguntou a Jesus por que ele se revelava aos discípulos, mas não ao mundo. Uma pergunta que qualquer um de nós poderia fazer. Judas Tadeu pregou na Pérsia e na Mesopotâmia. As tradições apontam que foi martirizado com uma clava, ou com uma lança, ou com uma espada. Os relatos variam, mas todos concordam em uma coisa: ele não voltou. Judas Tadeu passou a vida tentando ser visto além do nome que carregava. E conseguiu. 11 histórias, 11 mortes, faltam 3. E o último deles é o único que vai te surpreender, porque não morreu como os outros. Apóstolo Tiago Menor. Eles o jogaram do alto do templo de Jerusalém. Caiu e ainda estava vivo. Então usaram uma clava para acabar. Tiago Menor era filho de Alfeu. Era conhecido pela intensidade de sua vida de oração. A tradição diz que seus joelhos ficaram calejados como joelhos de camelo de tanto ajoelhar-se. Em Jerusalém, sua influência cresceu tanto que os líderes religiosos decidiram agir. Por volta do ano 62 d.C., os fariseus levaram Tiago ao alto do templo e exigiram que ele negasse Jesus publicamente. Ele se recusou. O jogaram lá de cima. Ele sobreviveu à queda. E, segundo a tradição, ainda em agonia no chão, começou a orar pelos que o haviam jogado. Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras de Jesus na cruz. Então, um dos presentes pegou uma clava de lavadeiro e acabou com tudo. As últimas palavras de Tiago não foram de raiva, foram de perdão. Apóstolo Matias. Como se escolhe um apóstolo? Pelos 12, Jesus os chamou pessoalmente. Mas quando era preciso substituir Judas, eles jogaram pedras. Matias não era um desconhecido. Havia seguido Jesus desde o batismo de João até a ressurreição. Estava lá durante tudo. Apenas não era um dos 12. Até o dia em que passou a ser. Matias pregou na Judéia e possivelmente na Etiópia. As tradições sobre sua morte divergem. Alguns dizem que foi apedrejado e depois decapitado. Outros dizem que morreu crucificado. O que importa é que o homem escolhido por sorteio fez a mesma escolha que os outros. Matias foi escolhido pelo acaso humano, mas o que fez com essa escolha não foi acidental. Apóstolo João. 13 apóstolos, 13 mortes violentas. E então tem João, o único que não morreu como mártir. E essa sobrevivência diz tanto quanto qualquer morte. João era o mais jovem dos apóstolos, irmão de Tiago Maior, filho do trovão. Era ele quem estava mais próximo de Jesus na última ceia. Foi ele quem permaneceu ao pé da cruz quando todos os outros fugiram. Jesus da cruz olhou para João e disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E para João: Eis aí a tua mãe. João a acolheu em sua casa até o fim. João pregou em Éfeso. Foi levado a Roma durante a perseguição de Domiciano. A tradição diz que tentaram fervê-lo em óleo. Ele sobreviveu. Então, o exilaram na ilha de Patmos, um rochedo isolado no mar Egeu, onde acreditavam que o silêncio o destruiria. Em Patmos, João escreveu o Apocalipse. João voltou a Éfeso e viveu até uma idade avançada. Morreu de causas naturais, com quase 100 anos. Enquanto os outros foram mortos por sua fé, João foi preservado por ela. Alguns dizem que isso é uma ironia. Outros dizem que é uma intenção. Alguém precisava ficar.
para escrever, para lembrar, para contar. João não sobreviveu por ser menos corajoso. Sobreviveu porque sua missão era diferente. Nem todo chamado termina com martírio. Alguns terminam com memória. 14 homens, 13 mortes violentas, uma sobrevivência que parecia impossível. Eles foram para os confins do mundo, sem celular, sem GPS, sem garantia de nada, apenas com uma história. E aqui está a pergunta que não sai da cabeça. Por que nenhum deles simplesmente mentiu? Teria sido tão fácil. Eu não vi nada, foi tudo confusão. Eu estava lá, mas não sei direito o que aconteceu. Pessoas mentem para salvar a própria pele. É o instinto humano mais básico. Mas Pedro não mentiu, Paulo não mentiu, André não mentiu, Bartolomeu não mentiu, Tomé, que começou duvidando, não mentiu. Você pode questionar muita coisa sobre a fé cristã, mas é difícil questionar isso. Esses homens morreram por algo que afirmavam ter visto com os próprios olhos, e nenhum deles, mesmo sob tortura, mesmo diante da morte, mudou a versão. Esses homens viram o impossível acontecer e escolheram morrer em vez de negar isso. Não por obrigação, por convicção. Cada um deles tem uma história que esse vídeo mal arranhou. Nos próximos episódios, vamos entrar fundo na vida de cada um. Qual deles você quer ver primeiro? Escreve nos comentários. A gente vai produzir na ordem que vocês pedirem.